Senhor Jesus. Graças a Deus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu estou muito feliz nessa manhã, viu? Eu espero sinceramente que os irmãos também estejam. E se eu te falar para vocês que o encargo da mensagem já foi liberado por meio dos hinos, vocês acreditam? Ó Senhor Jesus, como é bom nós podermos louvar ao Senhor, cantarmos a Ele junto com a igreja. Por isso, irmãos, vale a pena dizer que os hinos, os louvores a Deus, não é um negócio só para preencher a reunião. Não é um negócio não, porque se fosse 1 hora, 2 horas só de mensagem, ia ficar pesado. A gente precisa cantar um pouco, né? Afinal de contas, quem canta seus males espantam, já diz lá no mundo. Mas, irmãos, o louvor é melhor que o lamento. E por meio do louvor é um dos meios que todos os irmãos têm a capacidade de funcionar nas reuniões. Tem alguns hinos, irmãos, que nós cantamos simplesmente pela fé. Até mesmo tem um hino que diz simplesmente pela fé, não é verdade? Tem alguns hinos que é sobre a experiência que nós estamos passando com Deus. E tem hinos que nós cantamos para testificar a glória de Deus. Então, irmãos, quando está no momento de louvor e adoração, que nós tenhamos a responsabilidade e o encargo de cantar com todo o nosso coração. Conforme eu havia dito, o Cântico 78, que diz a respeito, que bela história, não é verdade? Que bela história, a história de Jesus, contando toda a história que ele teve de encarnação, do viver humano, e ele foi morto por nossa causa. E aí, depois nós temos um paralelo que bela história, né? Mas já é a nossa situação, que nós somos, irmãos, por melhor ou pior que sejamos, somos apenas pecadores que graça ganhou. Essa é a nossa história. A Deus seja a glória. Senhor Jesus, irmãos, de maneira pura e simples, esse é o encargo dessa manhã. Jesus Cristo é o Senhor. E aí, para nós irmos ao texto bíblico, que conforme eu havia dito ontem, nós estamos estudando Atos capítulo 8, e para melhor compreensão da dispensação da mensagem, e vendo que tinha 2 encargos principais, eu separei a mensagem ao meio. Então, a mensagem de ontem vai ser postada no YouTube, e hoje nós vamos dar continuidade, vai ser tudo um vídeo só. Senhor Jesus, e para poder contextualizar os irmãos que não tiveram a oportunidade de vir ontem, o trecho bíblico que nós estamos desfrutando, ele começa dizendo sobre Simão. Simão, que, de maneira pura e simples, ele praticava feitiçaria e impressionava toda a população de Samaria. E aí ele dizia de si mesmo que era poderoso e notável. E isso gerava, aquela população via os falsos milagres que ele operava, né, os falsos sinais, e dizia que ele era chamado pela população de o grande poder. E muitos seguiam, eu estou no versículo 11, e muitos seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo por meio de suas artes mágicas. Então, em outras palavras, juntou a fome com a vontade de comer. O povo necessitava ver algo exterior, precisava ver aquelas situações. E, por outro lado, tinha uma pessoa que gostava de ludibriar o povo. Então, por isso que juntou as 2 vontades. Mas, graças a Deus, irmãos, conforme nós vimos ontem, contudo, Felipe apareceu.
E graças a Deus que Felipe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens quanto mulheres. E vendo aqueles milagres, aquelas operações, houve uma grande comoção naquela comunidade. E muitos, conforme diz aqui o texto, foram batizados, homens e mulheres. E aí, irmãos, gerou meio que aquele efeito manada, né? Entra muita coisa boa, mas também entra muita coisa ruim. E Simão é a coisa ruim no meio dos genuínos. E Simão, na mesma forma, creu, e conforme nós compartilhamos ontem, algumas divergências sobre essa palavra crer, tem uns que é simpatizante, recebeu, e foi batizado e acompanhava com curiosidade a Felipe por toda a parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Então, como nós vamos poder ver daqui para frente, Simão, ele estava atrás do grande poder. Conforme tem aquela alegoria de um pai que deixa o filho, vai para fora, vai para uma outra cidade, e naquela outra cidade o pai compra um monte de presente para o filho. Tem problema em o pai comprar um monte de presente para o filho? A princípio, não. Contudo, quando o pai retorna de viagem, o filho ele está mais preocupado com a presença do pai ou com os presentes que o pai está trazendo. E por meio dessa alegoria, nós vemos que aqui Simão ele estava muito mais preocupado com os presentes do que o verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus. Mas isso vale para nós também nos dias de hoje, irmãos. Nós congregamos, servimos a Deus com qual finalidade? Nós oferecemos os nossos dízimos e oferta com qual finalidade? Nós buscamos a Deus com qual finalidade? Por isso que uma das grandes ênfases que foi dada na noite de ontem foi a questão de entendermos que nós precisamos ter um coração de gratidão a Deus. Que de nós mesmos, conforme o hino que nós cantamos, nós somos pura e simplesmente pecadores que graça ganhou. Em nós mesmos, no meu ser natural, não há bem algum. Senhor Jesus. Por isso que diariamente nós precisamos nos voltarmos ao Senhor para receber o Evangelho, para receber o poder de Deus, para que o Espírito Santo seja impermeado cada vez mais em meu ser. E isso vale para toda a igreja. Senhor Jesus. Então, dando continuidade, hoje nós vamos lendo os versículos de 14 até o 25. Encorajo os irmãos e relembro que eu estou lendo na versão King James, mas vai ser projetado aqui acima, mas eu quero incentivar os irmãos a trazerem as suas Bíblias, mesmo que seja de outras versões, estejam acompanhando. No versículo 14 nos diz que, então, os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Aqui, irmãos, vale a pena uma pausa nesse primeiro versículo. Conforme o Emerson nos ajudou semana passada, após a morte de Estevão, iniciou-se uma grande perseguição e, com exceção dos apóstolos, o restante foram dispersos para pregar o Evangelho e anunciar as boas novas, conforme nós vimos em Atos capítulo 1, versículo 8, que foi algo que o próprio Jesus disse aos seus apóstolos, né? E, consequentemente, aos discípulos, que aqui nós temos: ó Senhor Jesus, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então aqui os apóstolos já estavam cientes de que isso iria acontecer. E naquele momento da igreja, a igreja em Jerusalém, né, os apóstolos, eles tinham a responsabilidade
de auxiliar as igrejas que estavam sendo geradas por meio dessa dispensação dos discípulos. E olha só essa palavra que interessante. Enviaram para lá Pedro e João. Aqui não diz que Pedro teve a vontade, Pedro decidiu, mas quando nós vimos a palavra enviaram, nós vemos que os apóstolos eles estavam tendo comunhão. Foi algo divino do próprio Espírito Santo enviar Pedro e João para Samaria. Não foi vontade de um homem, mas sim a vontade do próprio Espírito Santo. Pedro e João. E esse mesmo João que estava indo para Samaria para auxiliar aquela igreja, aquela nova congregação, muito obrigado, que estava recém-gerada, estava fresquinha. Em Lucas capítulo 9, irmãos, olha que contraste maravilhoso que nós temos. Em Lucas capítulo 9, versículo 54, diz o seguinte, né, que Jesus, é uma fração da porção da Bíblia que diz, Jesus não é aceito pelos samaritanos. E olha o que João disse. Diante de tal situação, que situação é essa? De não receber a Jesus? Os discípulos Tiago e João propuseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Isso aqui é Lucas capítulo 9. Mas graças a Deus que Atos capítulo 8, nós já vemos uma pessoa mais mansa, que está lá disposto a cooperar com aqueles amados irmãos. Aqui nós vemos, irmãos, a transformação do Espírito Santo. O verdadeiro poder de Deus que é o Evangelho. Graças a Deus. E dando continuidade, no versículo 15 do capítulo 8 de Atos, aí diz sobre Pedro e João, estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Irmãos, eu confesso que essa porção é um pouco complexa, né? Nós temos uma pessoa que não creu, mas foi batizado, mas depois os apóstolos são enviados para batizá-los, né, pelo derramamento do Espírito Santo. E aqui nós vemos que os samaritanos, irmãos, de acordo com o que Felipe pôde ver, eles tinham uma fé autêntica ao ponto de serem batizados. Mas, contudo, né, naquela porção, naquela dispensação, naquela situação que estavam vivendo, nós temos uma nota de rodapé aqui da King James que nos auxilia bastante a explicar essa situação. Permita-me ler para os irmãos. Em Atos, o recebimento do Espírito Santo tem como evidência inicial a manifestação de algum dom do Espírito. Todos que pertencem a Cristo recebem o dom do Espírito Santo. Entretanto, o Espírito Santo não havia ainda se manifestado aos cristãos de Samaria, e por isso, esse evento passou a ser conhecido como Pentecoste de Samaria. É interessante notar que a expressão grega eisto homona, que significa em nome, era uma maneira de formalizar um documento de transferência de propriedade ou de recursos financeiros para o nome ou o domínio de alguém. Então, esse recebimento do Espírito Santo, que os apóstolos Pedro e João foram operar ali naquele meio, era uma forma de que, para testificar para todos, que os samaritanos também faziam parte daí em diante do Evangelho, da dispensação de Deus. Ali, eles foram incluídos no Evangelho. Senhor Jesus,
E o curioso, irmãos, é que se nós notarmos, no livro de Atos, nós temos 4 episódios semelhantes a esses. Sobre os judeus, o Espírito Santo foi derramado em Jerusalém, Atos capítulo 2. Sobre os samaritanos, em Atos capítulo 8. Sobre os gentios, Atos capítulo 10. E sobre os discípulos de João Batista, em Atos capítulo 19. E na literatura nós temos o seguinte exemplo. Quem aqui já tacou uma pedra no lago, levanta a mão. Uma pedra, gente. Vocês nunca foram crianças e jogaram uma pedra na água? O que acontece quando se joga uma pedra na água? Exatamente. Faz um monte, uma onda, outra onda, outra onda, outra onda, outra onda. Exatamente. Uma onda após a outra. Contudo, uma onda após a outra, ela é fruto da mesma pedra. Mesmo sendo uma onda após a outra, foi a mesma pedra que gerou todas as ondas. Então, irmãos, a pregação, o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém, sobre os samaritanos, sobre os gentios e sobre os discípulos de João Batista, teve o mesmo fato gerador. Isso, irmãos, tem que nos encher de esperança e de alegria. Por isso que nos dias de hoje, irmãos, não há necessidade do orar que vou impor as mãos para o derramamento do Espírito Santo, porque nós já estamos contemplados nessa dispensação quando houve a dispensação do Espírito Santo por meio dos gentios. Então, irmãos, nós já estamos inseridos nessa situação. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Aleluia! Nós já estamos inseridos. E aí, no versículo 18, observando Simão. Aqui, diferente dos demais, não relata a Bíblia quais tipos de sinal exterior os irmãos estavam operando. Se era línguas estranhas, anjos, sinais, prodígios. Mas eu acredito que tenha sido algo aos moldes das demais experiências quando teve o derramamento do Espírito Santo. E aí, continuando, observando Simão. Simão ele já viu o que Filipe fazia. Mas agora Simão ele viu que tinha uma outra coisa que era muito além do que ele poderia fazer. E aí, continuando o texto. Observando Simão, que o Espírito era concedido por meio da imposição nas mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Irmãos, a Bíblia não nos traz essa informação, mas os livros históricos de apoio sugerem que Simão era uma pessoa muito rica, porque ele tinha os seus discípulos, ele era altamente considerado por meio daquela comunidade que era chamado de o grande poder, que ele enganava as pessoas mais simples, as mais ricas. Então ele estava impressionado com tudo aquilo. E ele falou, olha, ele nem perguntou se eu te der 1.000, se eu te der 2, se eu te der isso. Não, ele falou, qual que é o preço? E aí, irmãos, a gente traz um seguinte paralelo. Aquilo que realmente é importante para nós, nós damos um jeito. E aqui eu vou me expor um pouco. O dia tem 24 horas para todo mundo, né? E aí tem uma expressão que diz, não é questão de falta de tempo, mas é questão de prioridade. Simão, quando ele viu as operações que estavam sendo realizadas naquela congregação, ele falou, eu preciso disso aqui. Eu vou comprar isso daqui. Tem uma conotação negativa isso que ele fez, só para deixar isso bem claro. Mas trazendo também para a nossa realidade, nós precisamos
considerar que aquilo que é realmente importante nós temos que levar diante do Senhor, orar diante dele e ter afinco para conseguir, não é verdade? Aí, se tiver na vontade e no plano de Deus, ele há de conceder de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. E o que ele falou? Ofereceu-lhes dinheiros propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. E aí, irmãos, aparentemente, o desejo dele era nobre. Não, dá esse poder para mim também, porque eu quero impor as mãos e as pessoas, eu quero que elas também recebam o Espírito Santo. Mas, na verdade, conforme nós vamos ver na sequência do texto, aquilo estava carregado de maldade. Estava carregado de tudo quanto era coisa ruim. E um fato curioso, irmãos, que a gente precisa ter a convicção, é de que quando o poder de Deus ele é manifesto, tudo o que é a parte, tudo o que nós achamos que ele acaba iluminando e se mostrando como o verdadeiro poder. Veja, irmãos, ressalto mais uma vez. Ele dizia de si mesmo, poderoso e notável. Tem uma nota aqui da King James que diz que, olha a loucura, Simão alegava ser o principal representante de Deus na terra. E as pessoas diziam que ele era chamado de grande poder. Então, quando ele viu de fato o verdadeiro poder de Deus, que é o Evangelho, ele falou, cara, o que eu tenho não é nada, eu preciso disso aqui. E o Evangelho, que é o verdadeiro poder de Deus, apenas isso realmente é capaz de mudar a nossa sorte. Apenas isso é capaz de nos dar a vida eterna. O Evangelho, que é o poder de Deus, é capaz de restaurar os casamentos, é capaz de restaurar os lares, principalmente gerar uma mudança genuína em nosso caráter e em nosso ser. O resto, irmãos, pode até ajudar exteriormente, mas a essência do homem, o que vai mudar de fato a sua vida, é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus! E só para vocês terem noção, né? Eu disse ontem e reafirmo que Simão foi uma das piores pessoas em termos de criadores de seita. E para ele, como ele estava acostumado com o comércio, ele achava que os apóstolos também estavam acostumados com aquilo lá. Por isso que ele ofereceu dinheiro. Ele falou, se eu recebo dinheiro para poder fazer as coisas, talvez esse pessoal também possa aceitar receber dinheiro para fazer o que eu estou pedindo. Senhor Jesus. Contudo, ele se esqueceu de que Pedro e João, assim como nós nos dias de hoje, nós somos simplesmente canais. De nós não vem coisa boa alguma sequer. Mas graças a Deus que pelo Evangelho, que é o poder de Deus, nós podemos levar esse Evangelho para as pessoas. Mas não que nós somos a fonte, nós apenas somos canais. Senhor Jesus. E aí, irmãos, uma das porções que eu gostaria de mostrar para os irmãos, Mateus capítulo 8, versículo 10, versículo 8. O que Jesus diz aos seus apóstolos antes de enviá-los? Curai enfermos, purificais leprosos, ressuscitai mortos, expulsais demônios,
chama atenção. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Algo que você recebe de graça, você não pode vender para os outros. Essas operações que os apóstolos, os discípulos estavam fazendo, eles receberam mediante a graça de Deus. E essa graça de Deus, irmãos, não pode ser comprada sob hipótese alguma. Quem falar que, olha, me dá tal coisa que eu vou te vender prosperidade, eu vou te vender uma cura, arreda de Satanás. Senhor Jesus. E só para fazer um parêntese. Primeiro, uma citação bíblica. Não há nada de novo debaixo do sol. E segundo, isso não é bíblico, tá? Mas quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros. Tem coisa que nós achamos que está acontecendo e de maneira inédita nos dias de hoje. Mas a nós revermos a história e principalmente a igreja primitiva, nós vemos que muitas coisas que já acontecem hoje, já aconteciam na igreja primitiva. E a parte mais interessante é que os apóstolos, por meio de Pedro, por meio de João, por meio de Paulo, principalmente, eles tratam aqueles assuntos com a igreja primitiva. Então, irmãos, graças a Deus que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é completa. Ela nos auxilia a tratarmos os assuntos que surgem nos nossos dias. Porque não há nada de novo debaixo do sol e quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros. Então, irmãos, não pense, não acha que o que está acontecendo é algo inédito nos nossos dias, os superpastores, os superprofetas, do super isso e do super aquilo, tudo isso já aconteceu e os apóstolos já trataram, por meio do Espírito Santo. Senhor Jesus, aleluia, irmãos. E aí, reforçar, por isso que nós cantamos o hino 174. Um pecador que graça ganhou. Irmãos, nós não tínhamos nada, nós éramos como tição destinado ao lago de fogo. Contudo, pela graça e misericórdia do Senhor, Ele mudou a nossa sorte. Mas isso não é para a nossa própria glória, mas a Deus seja a glória. Senhor Jesus. E aí, irmãos, o versículo Atos capítulo 8, versículo 20, continua dizendo: diante disso, depois que Pedro ouviu aquela afronta, nossa, você está querendo comprar o Espírito Santo? Diante disso, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição. Em outras palavras, vá para o inferno com o seu dinheiro e você. Pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. O que nós recebemos de graça nós damos. E aqui, irmãos, ninguém compra aquilo que já tem, não é verdade? A não ser algumas irmãs, que compram vários sapatos que já tem. Mas geralmente, homem também faz isso, tá? A gente compra um monte de coisa que já tem. Mas via de regra, não se compra algo que já se tem, não é verdade? Então, se ele estava querendo comprar o dom do Espírito Santo, significa dizer que quando Pedro e João impuseram as mãos, ele não recebeu. E aí nós vamos poder ver que confirmar as Escrituras de que o que ele recebeu, na verdade, ele não creu. Ele viu uma oportunidade de voltar a ter sua congregação cheia, uma oportunidade de se exaltar perante as pessoas. E aí continua dizendo o texto. Versículo 21. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus.
Aqui, irmãos, Pedro, que já era um irmão experimentado, voltamos à nossa memória no início do livro de Atos, a questão de Ananias e sua esposa. Houve um movimento ali genuíno de que as pessoas estavam vendendo a sua propriedade e colocando integralmente aos pés dos apóstolos. E aí, só para explicar brevemente, o que eles pensaram? Poxa, vamos fazer isso que todo mundo está fazendo, que a gente vai estar na moda, né? A gente vai ser um com eles, porque está sendo operado um milagre, está sendo feito sinais, a gente quer estar no meio disso tudo. Contudo, vamos separar uma parte do dinheiro, vamos ficar para nós, mas a gente vai falar como se estivesse dando todo o dinheiro. E aí nós vemos qual que foi o desfecho, né? Pedro falou, olha, o terreno já era seu, não precisava fazer isso. Ele acabou morrendo, depois a sua esposa também. E aí, nesse movimento que estava acontecendo em Samaria, nessa dispensação, as pessoas estavam recebendo o batismo, né, por meio de Filipe. E aí, Simão ele também quis entrar no meio da onda para ter acesso aos sinais e prodígios que eram realizados. Mas Pedro, que já era alguém mais experimentado, ele falou, tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. E aí, uma das coisas, irmãos, que eu rogo aos irmãos, mesmo numa situação totalmente negativa, olha a porta que Pedro deixou aberta. Arrependa-te, portanto. Irmãos, independente da situação que nós estamos, se teve chance de arrependimento para Simão, que era metido com feitiçaria, quanto mais a nós. Arrependa-te, portanto, dessa sua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e é atado pelos laços do pecado. Senhor Jesus. E aí o versículo 24, irmãos, diz que, entretanto, Simão lhe respondeu, orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. E aqui, irmãos, é a prova inequívoca que Simão não tinha entendido nada. Ele estava mais preocupado com a consequência do que com a causa. Em outras palavras, quando uma pessoa está doente, qual que é o sinal que o corpo dela está doente? Um dos sinais é a febre. Você pode até aplicar um antitérmico, a temperatura dela vai baixar. Mas a causa do problema vai ser tratada, sim ou não? Então, Simão estava mais preocupado com a consequência, ele não estava preocupado em tratar a causa. Ele não estava preocupado em se arrepender genuinamente e falar, realmente, a minha intenção era essa, me arrependo, eu me volto e tenho uma conversão genuína. Conversão genuína igual a que Tomé teve. Tomé duvidou da ressurreição de Jesus. Eu não só como eu duvido do que vocês estão falando, mas para eu crer, eu quero ver. Jesus aparece para ele e fala, Tomé, estou aqui, ó, toca. O que Tomé fez? Ele confessou a Jesus. E os relatos históricos nos diz que a conversão de Tomé foi uma das conversões mais genuínas que nós temos na Bíblia. Então, irmãos, o que nós queremos dizer nessa manhã é que quando nós estamos em pecado, em alguma situação negativa, a luz do Senhor vem expor. E aí nós temos duas atitudes. Ou nós nos arrependemos genuinamente, ou nós só queremos jogar para debaixo do tapete e falar, olha, não pesa a mão sobre mim, não, deixa eu continuar do jeito que eu estou. Senhor Jesus. Aleluia. E aí, irmãos, uma outra questão muito importante, Simão, ele achava
que Pedro e João, eles eram super importantes porque eles estavam impondo as mãos e as coisas estavam acontecendo. Contudo, conforme eu havia dito, irmãos, não existe super cristão, não existe super crente. Existe sim pessoas que Deus capacita de acordo com o coração adequado e puro. Mas isso não significa dizer que a oração de fulano de tal vai operar o milagre. Nós podemos sim e devemos pedir para que os irmãos, como igreja, intercedem pela situação que ocorre em nosso meio. Mas não na esperança de um negócio vai acontecer porque determinado irmão está orando. Não é isso. Mas sim a igreja orando em coletividade, intercedendo em favor dos santos. Esse é o ponto. E essa é a fim da história de Simão relatado aqui na Bíblia. E nós vemos ontem que ele foi um opositor, podemos até dizer uma espécie de anticristo, porque ele fundou uma das seitas mais deploráveis. Não é bíblico isso, mas os livros históricos nos diz que ele até comprou uma escrava, acreditando que ele poderia coabitar com ela e ela gerar anjos e arcanjos. Os livros históricos também nos dizem que ele pediu para ser enterrado vivo, pediu para os seus discípulos enterrarem vivo, dizendo que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, e lá ele está até hoje. E uma coisa é certa, ele tem um nome, ele deu origem às pessoas que compram títulos por meio de dinheiro na igreja. Nossa, eu quero ter determinado cargo. Está aqui o dinheiro, ó. Pum. Exatamente. Ah, eu quero ter determinada coisa. Está aqui, ó. Vou pagar para ter. Mas tem coisa, irmãos, que é dom de Deus, não se compra por dinheiro. Porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. E graças a Deus pelo versículo 25. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, irmãos, mesmo no meio de todo o caos que Simão queria levantar, e até mesmo de outros personagens que não são citados na Bíblia, o evangelho continuou sendo pregado. Por mais que houvesse joio no meio do trigo, o evangelho estava sendo pregado em muitos povoados. Então, irmãos, nós vemos que o evangelho ele tem que ser pregado. Ontem nós tivemos a oportunidade de sair, de pregar o evangelho, de convidar as pessoas para o evento que nós teremos semana que vem. E dessa forma a gente vai estar fazendo algo que Deus determinou para a igreja. Anunciar o evangelho. Mas eu quero também chamar especial atenção para os irmãos, que o evangelho tem que ser pregado diariamente por meio dos nossos atos. A nossa profissão é uma forma de pregar o evangelho. O nosso caráter é uma forma de pregar o evangelho, porque lembre-se, o evangelho é o poder de Deus que liberta e transforma as pessoas genuinamente. Então não espere, é muito importante, a igreja precisa ter esses momentos de saída coletiva. A igreja precisa disso. Mas nós não podemos viver de saídas coletivas. Durante a semana, nós teremos a oportunidade de convidar as pessoas que estão no nosso ciclo de amizade, no nosso ciclo de relacionamento. Ó Senhor Jesus! E nós precisamos pregar o evangelho para as pessoas. Ó Senhor Jesus! Irmãos, de maneira pura e simples, este era o encargo que eu tinha para passar para os irmãos. Não é a minha pretensão zerar todo o sentimento, todo o encargo, longe disso. E eu acredito que a igreja é edificada por meio do testemunho dos irmãos. Então agora são 10 para as 10, né? Então nós vamos abrir o microfone para que os irmãos possam compartilhar a sua porção. Peço aos irmãos que sejam sucintos
E toda a igreja, lembre-se, da mesma forma como eu falei, que os hinos é muito importante, não é um negócio para tampar buraco, o compartilhar dos irmãos é tão importante quanto, não é um negócio para esperar dar 11 horas, não. Mas é sim uma forma que Deus tem para continuar a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus,